Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se alguém de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, palavra de Jesus hoje no Evangelho. Não acontece um milagre, ou Jesus faz um milagre no dia de sábado. Dia de sábado era um dia de sagrado para os judeus, eles não podiam fazer nada. E aí, mas Jesus agora vai contra a lei, dessa aí, e ele coloca, a pessoa humana acima de tudo, Então ele cura um hidrópico. Hidrópico é o quê? Uma pessoa inchada, geralmente líquido, no corpo, Então assim, talvez tenha uma dificuldade, vários aspectos na vida, gente, Então assim, Jesus então cura esse homem. Então, na verdade, os judeus, os fariseus, leis da mestre, ficaram, assustados. Como é que esse homem pode fazer um dia de sábado? Mas Jesus pergunta para ele, uma pergunta que, dizendo: se alguém de vós tiver um filho ou um boi que caiu no poço, não o tira logo, mesmo dia de sábado? Um filho cair no poço, eu espero para o dia seguinte, até lá já era, Então você vai ver, Jesus diz o quê? Tem coisas que tem que fazer imediatamente, não precisa esperar, Tem que curar, significa cura deve ser imediatamente, não precisa esperar, Entenderam? Então assim, Jesus então, coloca uma pessoa humana acima de todas as coisas, todas as normas, leis, tudo isso mais, Já sabe que domingo passado nós escutamos, qual é o maior mandamento? Amar a Deus e amar ao próximo. Na realidade já sabemos, Deus deu 10 mandamentos, os judeus foram acrescentando 623 preceitos, 248, proibições, mais algumas normas, assim, totalizando 1126, tudo isso certo. Agora, qual é o maior mandamento nesse sentido, nesse 1126, Então, você perguntando, então, o quê? Então, agora, você vai ver, o primeiro mandamento é amar a Deus. Sobre todas as coisas, sobre todo, com o teu coração, todo o teu entendimento, Totalidade, na verdade, deve amar, E o outro lado, semelhante a esse, amar ao próximo como a ti mesmo. Nós amamos nós mesmos, gente? Uma das coisas eu acho que nós não podemos negar que nós amamos nós mesmos, Querendo, mas acima de qualquer outra pessoa, nós amamos nós mesmos, entenderam? Então, Jesus coloca esses dois mandamentos no mesmo, lado de dois lados de mesma moeda, entenderam? Então, assim, nós podemos olhar então o Evangelho de hoje, então, diz isso aí, A pessoa humana deve ser, respeitado, deve ser reconhecido a dignidade de cada pessoa. Então Jesus coloca a pessoa humana em primeiro lugar e cura no dia de sábado. São Paulo, na primeira leitura de hoje, acabamos de ouvir, dizendo que ele está sentindo tristeza porque aqueles que não aceitam, Cristo como Salvador da humanidade, o coração tem uma grande tristeza, uma dor continua,
ponto de desejar que, né, ser eu mesmo segregado por Cristo em favor dos meus irmãos e irmãs. E então assim, os israelitas não, né, aceitavam, né, essa palavra, e aí assim, né, foram contra. Então Jesus, ou São Paulo então diz, né, carta dos Romanos diz então, olha, para israelitas então o que oferecido como filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também as patriarcas. Olha, para eles oferecido tudo, né, na realidade, né, a filiação adotiva, né, a glória, a aliança, as leis, o culto, as promessas e também a patriarca. Vocês vão ver, né, tudo isso oferecido, né, para esse povo. Agora eles têm uma dificuldade para aceitar Jesus Cristo como, né, Salvador, aceitar a proposta de Jesus na sua vida. Por isso São Paulo coloca assim, então, eu tenho uma grande dor no meu coração, tristeza que sente, né? Quando nós também, né, olhamos nossa realidade, pessoas da comunidade não participam na comunidade, pessoas batizadas receberam a primeira comunhão, crismados, né? Essas pessoas, né, fazem parte da comunidade. Também eu sinto tristeza dessas pessoas, né? Porque que talvez não conhece realmente a verdadeira fé, ou talvez não quer seguir esse caminho do Senhor, fazendo bem para um ao outro, né? Então assim, nós também sentimos, né? Até pai e a mãe, né, seus filhos, né, desviam da comunidade ou de fé, ou, né, vão para coisas mundanas. Já sabe que vocês, né, sentem triste também, né, gente? Então assim, São Paulo coloca então, né, para esse povo, na realidade ele deveria ter aceitado Jesus Cristo como Salvador, né, Rei do Universo, mas eles, né, rejeitam Jesus Cristo. Apesar de eles foram dados como filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, né, o culto, a promessa, ainda mais patriarcas, né? Então tudo isso oferecido, vocês vão ver esse povo abençoado, né? Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, hoje neste dia que nós celebramos primeiro sexta-feira do mês, deste mês de novembro, que nós sabemos que, né, o coração de Jesus é cheio de amor, cheio de bondade, cheio de compaixão. Ele nos ama, né, imensamente, incondicionalmente também, né? Então que nós também possamos dedicar a nossa vida para Jesus e amemos nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.